Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson. De Engenheiro para Engenheiro é um programa do Grupo Equation, onde a gente conecta engenheiros de diversas áreas. E hoje aqui estamos com ele, né, com mais de década de experiência na área de projetos, né? Estou aqui dando uma afilada no currículo dele, né? Trabalhou com a área da indústria metalúrgica, na área hospitalar, civil, e hoje está na área de comercialização de energia na Neoenergia. Perfeito. É isso, Ricardo? Perfeito, exatamente. Ricardo, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado pelo convite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês e vamos para frente. Bem-vindo, Ricardo. E a gente sempre começa assim, né? Por que engenharia, né? Como é que tu começou a estar hoje como engenheiro desde civil, né? Isso. Como também na parte de automação, né? Cara, a engenharia eu acho que é uma boa primeira vista, assim. Eu acho que desde a quarta série, desde a minha pré-escola ali, eu já sabia que eu queria ser engenheiro. Eu tive, apesar de poucas influências no meu dia a dia, mas eu tive uma pessoa, um engenheiro, que era o marido da minha prima, que era engenheiro civil e estava por ali construindo uma casa, construindo alguma coisa ali e sempre me levava, sempre estava vendo isso acontecer e isso me encantou bastante e foi o que me fez me apaixonar pela área e graças a Deus estamos aqui até hoje. Então, assim, você não tem uma inspiração de família assim próxima, né, Ricardo? Foi mais algo que você viu e guardou aquela memória e seguiu em frente. Se arrependeu? Não. Acho que, como você falou, eu não tive nenhuma inspiração direta na minha família. Meus pais, minha mãe é professora, meu pai é motorista e, assim, a engenharia foi uma forma de colocar em prática muito do que eu já fazia durante a minha infância. Então, eu sempre gostei de estar interessado ali em consertar de carro. Meu pai, como motorista, então, sempre levava o carro ali para consertar, tava junto com meu tio, que eu falei para vocês ali, que era engenheiro. Então, isso foi me inspirando e foi me trazendo para a área e não me arrependo, não. Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes, apesar dos percalços do caminho. Mas por que engenharia e não medicina, por exemplo? Primeiro porque eu tenho medo de agulha. Apesar de, como você falou, ter trabalhado aí na área hospitalar, medicina, por mais que também eu admire bastante, ter trabalhado perto de médicos, mesmo que com engenharia, com manutenção, isso me fez admirar um pouco mais. Mas engenharia é isso, é resolver problemas, tá ligado em diversas áreas do nosso cotidiano. A engenharia, ela tá em tudo que a gente faz no dia a dia. Então, engenharia me apaixona todos os dias. A cada dia a gente aprende mais, a cada tecnologia que se desenvolve para a área de mecânica, de elétrica, de automação. A cada dia a engenharia, ela tá muito mais presente no nosso dia a dia, seja em software, seja lá o que for no nosso dia a dia. E assim, Ricardo, nosso programa é um programa que visa entender melhor a carreira dos engenheiros, né? Então, vamos começar. Tu entrasse em engenharia, qual foi a engenharia? Por que essa engenharia? Então, eu me formei em engenharia civil em 2016. Eu sou técnico em eletrotécnica, então, assim, já tenho uma base técnica da área de engenharia. Então, como eletrotécnica, a gente aprende ali circuitos, CC, CA, que é o que a gente vê um pouquinho mais para frente lá em engenharia elétrica. E a engenharia civil foi justamente por conta da minha influência. E também por imaginar que a engenharia civil ela poderia abrir algumas portas para mim. Então, como técnico em eletrotécnica, no início da minha carreira profissional, vamos dizer assim, eu queria complementar os meus conhecimentos pela influência que eu já tinha e por um conhecimento que eu adquiri por conta do meu curso técnico. Então, a engenharia civil ela veio justamente para abranger mais a área de planejamento. Então, como engenheiro civil, a gente tem cadeiras de planejamento, de orçamentação. Então, trabalhar com negócios, isso também me inspira bastante. Então, a engenharia civil ela foi muito por conta disso também. Então, você fez eletrotécnica. Isso. Aí depois viu que tinha oportunidade. Pô, já tenho um domínio mais ou menos ali em eletrotécnica e depois vou para civil para trazer complementos. Perfeito. E no meu estágio, né, lá atrás, também, antes de prestar vestibular, já tinha esse contato com a parte de manutenção, com a área de indústria, e então o meu estágio também ele me impulsionou muito para isso, de ter essa abrangência na área de engenharia civil, com conhecimento técnico de eletrotécnica, e poder atuar tanto na área de projetos quanto na área de manutenção. Então, sempre pensando que uma experiência poderia me complementar com a outra.
Aí nesse teu estágio foi aonde? Eu estagiei na LGV Válvulas. LGV é uma empresa que fica ali próximo à BR-101. É uma empresa que ela é uma revendedora de equipamentos industriais. Por mais que seja LGV Válvulas, a LGV ela vendia válvula, papelão hidráulico para vedação, ela vendia inversor de frequência, uma casa de suprimentos para a indústria. Então, como técnico em eletrotécnica, eu estava muito focado ali na venda de produtos técnicos de elétrica, mas como é uma empresa que ela vendia suprimentos para a indústria, então fui me aprimorando muito na parte também de mecânica. Então, venda de válvulas, então por vezes a gente precisava visitar um cliente, fazer uma especificação de uma válvula automática, ou não, quando a gente ia ver lá o cliente estava com algum problema de juntas de vedação, a gente tinha também no nosso portfólio. Então, assim, era uma coisa um estágio que complementou bastante essa entrada na indústria e que foi enriquecedor pra caramba. Eu acho que para as pessoas que estão iniciando na engenharia, você ter um bom estágio, um estágio que lhe complemente, que lhe direcione para o que você pretende seguir, é importantíssimo. E isso veio no começo que tu teve já uma experiência de eletrotécnica pelo curso, né? E tu já fica nessa parte. Né? Exatamente. Eu quero voltar um pouco antes também, né? Sobre história, né? Você trabalhou próximo desse local de onde tu morava ou não? Não. Eu venho eu morava em Jaboatão, na periferia ali em Santo Aleixo, da região metropolitana. De Recife, né? Pra situar o que isso, região metropolitana de Recife, exatamente. Brasil todo, tá? A gente tem... periferia, o pessoal vai ficar chateado, Santo Aleixo, o pessoal é bem orgulhoso lá. Mas, justamente, acho que como você falou um pouco lá atrás, falei para vocês no início, eu venho de uma família bastante humilde, e a educação, minha mãe é professora, então ela sempre colocou como, para mim, para o meu irmão, sempre que a educação ela poderia transformar. Então, tudo que os meus pais eles não tiveram na sua infância, minha mãe, ela sempre quis trazer para mim, para o meu irmão. Então, essa questão de estudar sempre, de estar sempre se atualizando, isso sempre foi um objetivo muito, eu acho que vou dizer até a vocês, um marco que eu levo para todos os dias da minha carreira. Então, para estar me aprimorando. Então, assim, é até engraçado que uma história, quando eu tinha... quando eu estava fazendo a 8ª série, minha mãe falou, eu só consigo pagar escola para você ter uma base boa até a 8ª série. A partir daí, você precisa passar na escola técnica, você precisa... se encontrar, porque eu preciso dar a mesma oportunidade para o seu irmão que você teve. Então, na 8ª série, eu tive que fazer 2 8ª séries. Eu fazia a 8ª série no colégio particular e fazia a 8ª série no colégio público para segurar a vaga para o ensino médio do outro ano. Então, assim, pra vocês terem ideia de quanto que a educação ela sempre prevaleceu no meu dia a dia. E aí até no outro ano, acabei ficando não passei na escola técnica, mas passei no Senai. Então o Senai, ele era no turno da tarde e a escola que eu tava era uma escola integral. Ou seja, os horários não batiam. Então eu precisava fazer o Senai. Eu tinha alguns primos na família que já eram formados no Senai, que foram inseridos no mercado de trabalho pela escola técnica, pelo Senai, e eu tinha como objetivo fazer isso. E qual foi a minha saída? Foi conversar com meus professores. Professor, preciso fazer o Senai. É isso que vai transformar minha carreira, é isso que vai me inserir na indústria, é o que eu quero fazer. E aí o professor fez, Ricardo, eu não vou colocar falta em você, mas eu também não posso chegar ali e abrir o portão pra você sair, porque senão vai dar ruim pra mim. E aí, você fica à vontade, não vamos colocar falta. O que eu fazia, eu pulava o muro da escola no intervalo, almoçava, pulava o muro da escola, arrodeava um rio que tinha por trás para conseguir pegar o ônibus e chegar no Senai. Então, assim, o Senai eu falo muito para todo mundo, quando eu falo da minha carreira, que o Senai foi um ponto de transformação na minha carreira. De verdade. Foi onde me inseriu na indústria, foi onde me inseriu na engenharia de toda forma. Por mais que você tenha influências, por mais que você tenha algumas visualizações no seu entorno, quando você tá dentro, quando você vê o que quando você realmente... Ou você se apaixona, eu digo que ou você se apaixona ou você corre. Ou você vai vender açaí ou você vai ser engenheiro de verdade. Porque, assim, é difícil. Não, bacana. E em relação a essa experiência, né, toda essa experiência que você trouxe aí, né, Ricardo, e linkando com essa tua entrada na parte de engenharia civil,
quando tu tava na engenharia civil, tu chegou a ter quantos estágios? Quais foram os estágios? Explica aí pra gente. Eu tive, na engenharia civil, eu já, quando prestei vestibular, eu passei para engenharia de produção civil no IFPE, só que como eu já estagiava e já trabalhava, não tinha condição de conciliar com a federal. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho duas escolhas, ou eu vou seguir na federal e vou abandonar o mercado de trabalho, e mais na frente eu me insiro, ou eu vou, já estava bem inserido, já ganhava ali um trocadinho legal para me manter e conseguir pagar minha faculdade, então eu falei o seguinte, não, eu vou pagar minha faculdade, eu vou fazer uma faculdade particular e vou seguir aqui minha carreira. Eu acho que foi a melhor... A melhor escolha que eu tive dentro da minha carreira profissional foi de não deixar o mercado de trabalho. Então, quando eu me inseri no mercado de trabalho, foi em 2012. Foi o meu primeiro emprego ali depois do meu estágio. E foi quando a refinaria estava parando, tinha muita coisa desacelerando, e estar inserido até hoje foi muito importante. Então, eu fiz a engenharia, eu sou formado pela Uninasal, sou engenheiro civil formado pela Uninasal, e por ser técnico em eletrotécnica e já ter uma vivência de estágio muito boa, isso me proporcionou conseguir trabalhar no meu primeiro emprego como projetista na Metal Shop, de forma que isso já serviu como meu estágio, porque eu já trabalhava com projetos na área de civil e mecânica durante a minha estadia na faculdade. Ó, você seguiu um caminho um pouquinho diferente, né? De um engenheiro civil tradicional. Isso, exatamente. Pelas suas experiências aí, tudo um pouco diferente. Metal Shop é gôndola, porta-pallet, é o quê? Isso, exatamente, gôndolas e porta-pallets. A Metal Shop, eu acho que ela chegou a ser aí, durante um bom tempo, uma das maiores empresas aqui do Brasil de construção de porta-pallets, de montagem de porta-pallets. Acho que até 2013, 2014 ali, ela... E um projeto desse leva muito em consideração o quê? Eu imagino que é mais eletrotécnica não, é eletromecânica. Mecânica, exatamente, muito mecânica. Então, nosso desafio no dia a dia na Metal Shop era receber dos nossos clientes quais seriam os pesos das mercadorias que seriam inseridas nos porta-pallets. Então a gente fazia todas as simulações de deformação e a gente fazia seleção desse projeto de acordo com o que o cliente... Era um produto default, mas que ao mesmo tempo ele era personalizado de acordo com o que o cliente tivesse. Então, a gente teve um trabalho muito anterior de deixar bem standard tudo, para que normalmente você tem alguns padrões de cargas e tudo mais. Então, a gente deixou bem standard para que a gente otimizasse os orçamentos e os projetos. Mas se você for fazer um projeto desse a Vera mesmo, você demora aí uma semaninha de simulação. Estrutura porta-pallet a gente chama estruturas de aço esbeltas, então não é todo projetista de estruturas que topa fazer esse tipo de projeto, porque vocês já devem ter visto aí bastante aqueles vídeos que cai um, leva tudo. Exatamente. Então assim, é um projeto bem detalhado, bem diversificado, e a Metal Shop ao tempo ela tinha um grande domínio da tecnologia, era uma empresa que dominava bastante o mercado nessa área. Assim, você veio de civil. Tinha experiência eletrotécnica, né, pela parte da área técnica dos estudos, né? Mas agora, pô, civil e fazendo um projeto mecânico e área estrutural que necessitou. Pô, e aí, como é que foi esse desafio que teve que se virar, né, para aprender? Sempre é desafiador. Quando eu fui contratado pela Metal Shop, eu fui contratado para ser um desenhista. Eu já tinha os estándares ali, já tinha... Muito mais para ser um cadista, no final das contas. Então, você tinha experiência de AutoCAD. Eu tinha experiência de AutoCAD. Eu fiz AutoCAD no Senai e fiz alguns cursos de AutoCAD aí antes durante o meu estágio, fiz acho que uns 3 cursos de AutoCAD e me aprimorei. Só que aí, pô, no dia a dia você tá ali e eu sou um cara que, quando eu vejo o desafio, eu caio pra dentro. Então, o que é que foi que eu fiz? E colei no meu coordenador e falei, ó, eu preciso entender como é que funciona. Eu não consigo estar num lugar e, por exemplo, você é desenhista. Beleza, eu tô desenhando, mas eu quero entender, pô, por que isso tá acontecendo assim? Então, meu coordenador, ele tinha uma experiência muito grande na área de projetos e ele falou, Ricardo, isso aqui funciona assim por causa disso, essa trava ela existe por causa disso, esse esforço ele existe por causa disso. Então eu fui tomando conhecimento da parte de mecânica ao que tange aos esforços e
também não ficava satisfeito em só estar vendo na tela. Eu ia para o chão da fábrica para ver como é que era confeccionado os equipamentos. Então ali eu fui pegando um pouco de experiência com caldeiraria, com solda, com pintura industrial. Então assim, sempre querendo aprender um pouco mais, sempre querendo entender para justamente o meu objetivo de estar fazendo gestão de grandes projetos no futuro. E assim, essa experiência pós o aprendizado que te trouxe essa área mecânica, o que é que te levou, né? Depois dessa experiência com porta-pallet, que apesar de eu entender que você estava gostando, mas imagino que não era seu projeto fim, né? Até porque, como você mesmo falou, você trabalhava muito na parte de desenho em si. O que é que isso te impulsionou até para novas oportunidades? Então, como eu falei para vocês, eu comecei ali para o chão de fábrica, para as montagens. Então, a Metal Shop, ela me proporcionou, com algum tempo de casa, que eu fosse acompanhar algumas montagens e entender como é que funcionava o que a gente estava ali projetando. E isso me trouxe esse estalo justamente para a gestão de projetos, de planejar. Então, a gente vai fazer uma atividade, então eu preciso planejar meus recursos, eu preciso planejar minha mão de obra, eu preciso planejar o meu material que eu vou levar, logística. Então, a Metal Shop me proporcionou ter uma visão mais ampla. E após isso, após a gente fazer as montagens que existiam, eles tinham aquela necessidade do pós-obra, aquela necessidade da manutenção. Então, também estavam me inseridos nisso. Como a gente era a equipe de projetos, a equipe de engenharia, a gente tinha que dar o combate caso o cliente tivesse algum impacto numa estrutura. Então, a gente precisava dar um pulo lá e entender como é que a gente ia remediar. Então, foi mesclando essa minha experiência de manutenção com essa área de projetos. Entendi. Aí, pós essa experiência, tu fosse pra que área? Aí eu fui para a área hospitalar. Tem uma pergunta, né? Cavalo de pau, um 360. Em ambas as experiências, tu ainda estava na faculdade, né? Tava na faculdade. Ah, isso é bacana de destacar. Então, tu trabalhava durante o dia... Trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Carga horária leve, né? Carga horária depois da meia-noite. Né? Só dormia depois da meia-noite. Era chegava, às vezes eu chegava na faculdade... Você tava com muito tempo, o que é que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Exatamente. Meia-noite às 6 da manhã tinha que ler o livro, pô, de eletromagnetismo, de termodinâmica. Tinha que ler. Era as 6 horas que a gente tinha para estudar. Então, fui para a área hospitalar. A Metal Shop, como vocês falaram, eu acabei ali entendendo que eu precisava alçar novos ares, eu precisava expandir um pouco mais, e foi quando eu tive essa oportunidade de ir para a área hospitalar, para a parte de gestão de manutenção do Otávio de Freitas. Então, no Otávio de Freitas é um hospital de trauma aqui do Recife. Minha esposa, ao tempo minha namorada, falava que eu não ia passar uma semana lá. Porque, como falei pra vocês, eu morro de medo de agulha, né? Então, cara, o desafio foi muito entender como funciona. Na entrevista que eu fiz, eu lembro como hoje que o desafio era estruturar o setor de manutenção do hospital. Então, um desafio enorme. Então, o hospital ele estava nessa transição de sair daquela manutenção, que eram as pessoas que eram concursadas lá atrás, as pessoas que tinham 50, 60 anos, que era aquele quebra-conserta, para uma tomada de gestão de ativos. Então, estruturar os planos de manutenção, entender o que a gente poderia otimizar com a engenharia de manutenção dentro do que se podia no Hospital Otávio de Freitas, por ser um hospital estadual. A gente sabe o estado dos nossos hospitais, infelizmente, aqui acho que no Recife não é uma exceção, no Brasil como um todo. Então, foi um desafio muito grande e eu digo que foi o maior desafio da minha carreira. Primeiro, por conta do meu medo, eu precisava vencer isso. E segundo, pelo desafio de em primeira, tá implantando isso. Então, eu já estudava bastante a questão de gestão de manutenção, já estava inserido lendo alguns livros. Isso eu queria tirar muito da minha cabeça e colocar em prática. Então, desde a parte de gestão das pessoas que estavam lá, de estruturar essas pessoas desmotivadas muitas vezes, alguns contratos que tinham deficiência de pagamento. Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, a empresa que estava anterior deixou de pagar 4 meses aos funcionários lá. Então, os caras estavam pé da vida porque não tinham recebido. Então, foi um desafio de primeiro trazer a equipe
para o meu lado. E segundo, de desenvolver isso numa governança estadual, numa governança pública, que é muito difícil, quebrar paradigmas, foi bastante desafiador. E, assim, ao sair de lá, eu tive o mesmo problema que os caras tiveram ao entrar. Então, ao final da minha experiência, eu fiquei 3 meses sem receber, pra vocês terem ideia. Eu ia trabalhar porque tinha almoço no hospital e tinha café da manhã, então, pô, eu saía, eu tinha aquele tempo ali pra estudar, então usava um tempo, por algumas vezes ali morto, porque o hospital não tava pagando, os caras não queriam trabalhar, então fazia, opa, então vou aqui me trancar um pouquinho na minha sala, vou ler meu livro aqui de termodinâmica, vou estudar, e ao mesmo tempo, quer queira, quer não, ainda estava inserido alguns temas de gestão de ativos críticos, como a gente tem no hospital traumatologia, a gente tem no hospital a UTI, então a gente tinha geradores, a gente tinha elevadores que subiam e desciam com maca, então aplicar todas essas questões de gestão de manutenção a esses ativos era muito importante. E você trabalhar no hospital, quando você vê a carência que tem no hospital, as pessoas que estão lá no hospital que precisam dessa infraestrutura mínima que se tem, isso me trazia também um propósito. Eu disse, pô, bicho, eu tenho conhecimento, eu tô estudando, eu posso aplicar, eu vou segurar até onde der. Então foram 3 meses ali, por algumas vezes a gente tentava negociar, mas foi bastante complicado. Foi, eu acho que a experiência mais difícil que eu tive, sem sombra de dúvidas. Eu acho, assim, interessante, Ricardo, também, porque, por exemplo, quando você está na manutenção de uma outra empresa que não é especialista em engenharia em si, eu imagino que tem muitas dificuldades para o pessoal entender que a importância daquilo, porque às vezes com a visão de engenheiro, você enxerga, pô, isso aqui vai dar merda mesmo. Exato. E aí depois, e as pessoas às vezes não têm essa visão. Tu estás passando que essa foi uma das tuas experiências mais difíceis. Tu sentiu isso também, da comunicação com a liderança, para entender da engenharia em si? Perfeitamente, perfeitamente. Imagina você explicar que precisa trocar um mancal de um motor para um médico. Eu tinha que trazer para a área dele. Eu disse, doutor, tem a sua rótula aí do joelho, você não fica sem o ligamento cruzado. Aqui é um mancal, pô, preciso trocar, o motor vai parar. Assim, a gente precisava usar de alguns artifícios do dia a dia, mas brincadeiras à parte, era bastante difícil de você tentar colocar em prática algumas coisas. Primeiro, por conta do custo da governança, um hospital estadual, então assim, não se tinha dinheiro, pra vocês terem ideia, por vezes, mesmo não recebendo salário, pela empatia que a gente tinha com as pessoas que estavam ali internadas, eu cheguei a comprar chuveiro, eu cheguei a comprar tubo, com a empatia que a gente tinha para que a gente fizesse o negócio funcionar, certo? Então, assim, era bastante difícil e você argumentar isso geralmente... Com o próprio dinheiro. Exatamente. E você argumentar isso... Sem receber. Sem receber. Sem receber. Sem receber, velho. E se argumentar isso, se chegar para um argumento e dizer assim, ó, preciso trocar aqui, sabe, não tem que ver o que é que tem. A gente, às vezes, tinha um leito que estava parado, precisava tirar de um leito que estava parado para colocar em outro leito. Então, assim, foi um desafio muito grande você ter que implementar uma gestão de manutenção sem dinheiro, tanto do hospital quanto o do salário. departamento e quanto o seu. Então, assim, pô, a gente é Literalmente. máquina, né? Pô, a gente trabalha para receber. Literalmente pagou para trabalhar. Exatamente. Aí Mas, assim, quando você cansou de Isso. trabalhar de graça, Isso. fazer o trabalho voluntário. Exatamente. Foi um trabalho voluntário de ambas as partes. Eu aprendi bastante. Aprendi o que fazer e o que não fazer. Você citou até de um exemplo também que enquanto os médicos estavam lá atuando, você teria que fazer a manutenção também porque era necessário, né? Como que era isso? Isso era repetindo que eu morro de medo de hospital, morro de medo de agulha, morro de medo de qualquer coisa que seja da área hospitalar. E com o tempo você vai acostumando. Por incrível que pareça, você vai acostumando. Então, por exemplo, tinha um chamado de um ar-condicionado sem funcionar. No trauma, você não pode de jeito nenhum estar sem ar-condicionado. Você tem bactéria, você está fazendo cirurgia ali, então ar-condicionado era um dos ativos críticos que a gente acompanhava afinco. Então, você tinha algum ar-condicionado ali que estava parado e a gente precisava entrar. E aí a gente entrava como médico, a gente tirava toda a roupa, fazia asepsia, colocava a roupa, e a gente entrava dentro da sala de cirurgia e o cara tava lá.
abrindo a barriga do outro, você escutando a furadeira lá, e a gente trocando aqui o ar-condicionado. A gente saía, quando você via lá a furadeira Bosch, a lixadeira lá em cima, e os caras conversando do jogo do esporte, como, não, pô, os caras abrindo lá, a gente trocando, os caras, não, porque o esporte, como é que o esporte perdeu? Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, eu tô aqui numa tensão de outro mundo, e os caras estão aí, ar-condicionado trocando, os caras conversando do jogo do esporte. Aí, eu fiz uma cirurgia agora há pouco. Vocês falaram, você não imagina. Eu imaginei. Eu ficava olhando pra galera que ficava pensando, rapaz, presta atenção na rodagem aí. Pelo amor de Deus, não vamos conversar besteira não aí. Presta atenção que vocês vão me abrir aí. Aí, depois desse trabalho que você tava passando aí, que foi todas essas dificuldades, onde é que tu realmente se achou novamente, depois do hospital? Eu tive uma oportunidade foi uma oportunidade de trabalhar na refinaria Abreu e Lima. Eu trabalhei na então área... já é outra Exatamente. pegada. Eu voltei para a indústria, vamos dizer assim. Eu abri as portas para a área de manutenção. Como eu falei para vocês, por mais que tenha sido muito desafiador, eu aprendi bastante. Eu tinha um superintendente e um coordenador lá que ele tinha um conhecimento de manutenção absurdo. Você tem ideia, o cara ficava pegando televisão das enfermeiras, dos médicos lá para consertar, e o cara ficava consertando. O cara tinha um conhecimento absurdo, e era esporte. Ele consertava a TV por esporte. O cara tinha um conhecimento absurdo, ele tinha também uma vontade muito grande de fazer a coisa transformar, e isso me fez aprender bastante. E a oportunidade que eu tive de ir para a refinaria Abreu e Lima, pela construtora Joly, para um contrato de manutenção na refinaria Abreu e Lima. Você trabalhou na área de manutenção mesmo? Trabalhei na área de manutenção, e a construtora, por vezes, ela pegava obras dentro também da refinaria. Então, como eu ficava ali à frente do contrato, por algumas vezes eu tinha que dar um apoio na gestão de projeto. Como eu tinha já tinha essa experiência de desenho técnico, então a parte de desenho técnico eu também ajudava o pessoal na área de gestão. A parte de planejamento foi onde eu me inseri muito na área de planejamento para a gestão de obras. Eu tive um mestre, eu digo que eu tive os melhores mestres que o mercado puderam me dar. Vanderlei foi uma pessoa que me ensinou tudo que poderia me ensinar na área de planejamento e gestão de projetos. E ele me inseria em tudo. Vanderlei, ele era ele foi engenheiro da OAS, ele foi responsável de planejamento da OAS. A OAS tinha uma equipe de planejamento sensacional, e esse cara, ele me ensinou absolutamente tudo. De cálculo de produtividade. Ele me deu um livro que eu tenho até hoje de MS Project, de 200 páginas, que ele fez. Leia o livro e você nunca mais vai esquecer MS Project. Então, eu estava inserido ali no contrato de manutenção e também inserido pela construtora. A construtora, ela tinha, além das obras da refinaria Abreu e Lima, ela tinha algumas outras obras espalhadas aqui em Pernambuco, seja da Compesa, seja obras na gestão. Tem algumas obras ali que fazia a gestão das obras, seja a gestão de planejamento, a gestão financeira. Então eu ficava ligado a esses dois pontos. Eu era focal da refinaria na área de manutenção e estava inserido ali na área de gestão de projetos e planejamento em outras plantas que a construtora tinha. Então, assim, eu digo para todo mundo, trabalhar na Petrobras é um outro nível de conhecimento. É uma escola, né? É uma escola. É uma escola. E quem está à frente de um contrato, eu digo que ele sai como técnico de segurança e técnico de planejamento de qualquer empresa no Brasil. Os níveis de governança de segurança, eles são muito elevados. A parte de planejamento, os caras manjam muito. Então, comecei a trocar ali, tava aprendendo ali muito com o Vanderlei, mas a gente começou a trocar muita figurinha com os caras alto nível, assim. Então, assim, a refinaria, ela me elevou mesmo de patamar. Tá inserido com processos e projetos da Petrobras, é engrandecedor para a carreira de qualquer profissional. Isso é até um depoimento importante, né, Ricardo? Porque às vezes a gente pensa que porque a Petrobras, por ser uma empresa nacional, que tem todo esse envolvimento com o governo, que já teve tanta questão com corrupção e com diversas outras coisas que a gente não vai entrar no mérito aqui, não é uma empresa com aqueles alicerces de uma empresa grande. E, na verdade, o que você está demonstrando aqui, o que a gente sabe, é que é totalmente o contrário, né? É uma empresa robusta, uma empresa forte, é uma empresa com processo, é uma empresa que tem uma governança forte. Explica um pouquinho aí.
todos os profissionais que eu conheci na Petrobras, desde a operação até a gestão, são profissionais altamente qualificados, cara. Altamente qualificados, e você conversa sobre qualquer coisa da área da engenharia com os caras, e os caras sabem conversar com você. Assim, claro, cada um na sua área, mas, por exemplo, se você pega um gestor de projetos da Petrobras, ele tem um conhecimento multidisciplinar elevadíssimo. Ele vai conversar com você de automação, ele vai conversar com você de elétrica, ele vai conversar com você de civil. Ele pode não se aprofundar, mas ele vai saber conversar com você, ele vai saber dar pitaco, ele vai saber fazer qualquer coisa, porque assim, são profissionais de alto nível. Eu conheço técnicos de operação que são mestres em petróleo e petroquímica. Arquimedes, ele acabou de fazer doutorado agora, um grande amigo meu, saiu da Petrobras, mas assim, são profissionais de alto nível. Como você falou, eu acho que essa mancha da Petrobras, ela fica um pouco mais fora das operações. A Petrobras, em todas as esferas técnicas das suas plantas, pelo que eu conheci, posso falar pela refinaria, são profissionais de alto nível. É uma empresa, é uma escola de verdade. Eu fico muito feliz. Eu trabalhei na Petrobras, na refinaria, por quase 4 anos. 4 anos, vamos dizer. E assim, eu acho sensacional. Quando voltou aí essa questão da Sinox, do Trem 2, eu fiquei extremamente feliz, principalmente com essa nova leva de engenheiros que vem aí, que tem a oportunidade de estar lá. Você tá falando da nova expansão que tá tendo. Exatamente. Na verdade, na expansão, retomando o que as faltou, obras isso. Da refinaria de Abreu e Lima. Né, eu fiquei muito feliz com essa retomada, porque você vai ter profissionais aí que vão ter a oportunidade, e eu conheço alguns aí que estão começando na área de engenharia, que estão tendo a oportunidade de estar na refinaria e falam o que eu tô falando pra vocês. Se vocês trocarem 10 minutinhos de conversa com qualquer um deles, eles vão dizer: rapaz, os caras são alto nível. É um projeto. Falar de igual para igual, apesar de não estar no nível de, vamos dizer, de profundidade técnica, mas por ele ser multidisciplinar em várias disciplinas ali, né? Elétrica, mecânica, efluentes, etc. Ele conseguir falar com cada especialista na área ali na mesma língua. Né? Exatamente. Assim, sensacional. Eu já tive muita vontade de trabalhar na Petrobras, já prestei concurso algumas vezes, e eu acho que seria uma empresa que, se eu tivesse a oportunidade de voltar, e principalmente como petroleiro, eu voltaria, porque é uma escola, principalmente pra gente que é sedento por conhecimento. Você tá ali inserido em diversos contextos de tudo, seja plataforma, os caras trocam ideia de plataforma na engenharia, os caras trocam ideia de novas unidades, os caras trocam ideia de automação. Então, acho que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas a refinaria Abreu e Lima é, da Petrobras, uma das mais automatizadas do Brasil, se eu não me engano. Mas ao que eu me lembre, algumas conversas com alguns profissionais de lá, é uma das mais modernas do Brasil. Não, interessante essa parte de modernização, né, da planta, e dessa parte de multidisciplinar também, né? E até ligando para tua carreira, né, que tu trabalhou na Metal Shop lá, que é parte de metalúrgica, trabalhou no hospital, aí agora foi para petroleira, depois também foi para parte de mineral. Compass Minerals, uma empresa de cloro-soda. Aí outro cavalo de paus. Como é que foi lá na Compass? Rapaz, eu saí da Petrobras no final do contrato que a construtora tinha lá, e conheci um outro profissional, Marco Fontes, que me entrevistou e hoje é meu amigo e pretendo ser amigo dele até a gente morrer. Marco, ele era meu coordenador lá, então ele achou o meu currículo no vagas.com e trocou uma ideia comigo e disse: Ricardo, temos oportunidade. E Marco, ele é engenheiro químico, ele tem mestrado em petróleo e petroquímica, se eu não me engano, e é um cara extremamente inteligente, cara. Meu irmão, trabalhar com esse cara, quando eu dizia assim, Marco, pô, eu não sabia nada de química, eu saí da faculdade, passei em química estudando para passar. Que tu foi para a área de projetos novamente. Né? Exatamente, aí eu fui para a área de projetos, eu não sabia de nada. E o desafio da Compass Minerals é uma planta química, cloro-soda, então tinha uma corrosão, tem uma corrosão enorme. Então os prédios de lá tinham uma carência de civil enorme. Ele fez: Ricardo, da área de química eu entendo. Eu preciso de alguém que me ajude na área de montagem eletromecânica e de civil, porque isso aí eu não entendo nada não. E aí a gente vai se reforçando. Então, eu entrei na área de gestão de projetos lá.
Eu era engenheiro de projetos, junto com o Marco era o coordenador de projetos. E lá na Compass Minerals a gente fez mais de 50 projetos, seguro. Em 3 anos a gente fez projetos simples de refazer uma calçada até a construção de de expansão da planta. A gente fez uma estação de tratamento com uma área de estabilização de resíduos de 8 mil metros cúbicos, uma obra gigantesca. Ganhamos, inclusive, da companhia o melhor projeto do ano. A gente fez bastante projeto. E lá foi quando eu saio da refinaria ali com aquela ideia de Petrobras, de estar trocando ideia com esses caras alto nível, de multidisciplinaridade e tudo mais, para começar a realmente colocar ali em prática fora da Petrobras. Porque dentro da Petrobras você está fazendo uma coisa que a Petrobras faz com Mais muito do mesmo, comumente. Né? Certo? Os caras fazem isso todo dia, é igual tomar água. Aí você sair para aplicar esses conceitos de gestão de projetos numa indústria fora da Petrobras. Então, assim, eram projetos de complexidade enorme. Então, era uma empresa de cloro-soda, como falei para vocês, e então você tinha a necessidade o gás cloro, ele é um gás altamente asfixiante. Então, em alguns locais, você precisa ter leituras do teor de cloro. Então, a gente fez projetos de sensores de teor de cloro em algumas partes da fábrica, isso levando para automação. A gente fez expansão da planta de hipoclorito ao meio da pandemia. Então, quando estava todo mundo na pandemia lá em casa, a gente estava na fábrica porque a Compass Minerals é uma empresa que fabrica o cloro que faz o hipoclorito, que é a água sanitária. E na pandemia estava todo mundo correndo atrás de água sanitária. Enquanto tinha a fábrica parando, a gente estava praticamente dobrando a capacidade de armazenamento de hipoclorito na fábrica. Então, a gente estava ali no meio dessa loucura de pandemia, fazendo projeto novo. E assim, como falei para vocês, eu não sabia muito nada de química, muito nada. Então, assim, sempre que a gente ia fazer um projeto, tem um quadro do lado da gente e dizia, Ricardo, isso aqui, essa reação, isso vai ser assim, a gente vai fazer assim, a gente precisa desse equipamento, tal. E todo dia, todo projeto era uma aula. Todo projeto era uma aula. Por isso que eu digo, eu tive os melhores professores que a carreira pôde me dar. Marco me ensinou bastante, me ensina até hoje. Sempre que eu tenho alguma dúvida de alguma coisa que eu não sei, eu ligo, Marquinho, bicho, preciso disso aqui. O que é que tu acha? Não, Ricardo, isso aqui é assim, assim, assado. E vice-versa, a gente vai trocando essas experiências, é ótimo. Ô, Ricardo, assim, tu estás falando diversas vezes aí, eu dei um cavalo de pau na minha carreira, eu dei outro cavalo de pau na minha carreira. Essas mudanças em si, é busca de um frio na barriga, de uma novidade, porque o que a gente vê geralmente é as carreiras mais uniformes, né? Aquela curva mais flat, você começa a se especializar numa área e continua nessa área no desenvolver da carreira. Você muda totalmente aí. Assim, eu falo o cavalo de pau porque você sai de uma indústria de óleo e gás para uma indústria de cloro-soda. Então, assim, o processo é completamente diferente. Por mais que a teoria ali da gestão de projetos, ela seja igual. Mas, como você falou, quando você vai para desafios da área de gestão de projetos, com vamos dizer assim, novos conhecimentos que você pode abarcar, é sensacional. Então, assim, eu estava ali acostumado a trocar tubulação de gás, a instalar um instrumento, a fazer uma manutenção mais predial ali num chiller, num fancol. Então, eu saio dali para ir direto para um processo de cloro e soda, que é completamente diferente. Por mais que os projetos, dentro da área de gestão de projetos, da área de planejamento, de CAPEX, de OPEX, eles sigam uma linearidade. Mas a parte de processos, ela é realmente um cavalo de pau. E aí, isso me impulsionou na Compass Minerals, muito também pelo Marco e pela Ana Beatriz, que era minha gerente ao tempo, de fazer uma especialização. Então, foi quando eu entrei na PUC para fazer uma pós em Engenharia de Processos Industriais. Porque eu não quero mais dar esse cavalo de pau assim, mas quando você... a pós-graduação em gestão de processos, ela abrange muito dos processos como um todo. Papel e celulose, cloro-soda, ela passa em cada um desses para você ter uma ideia. Então, assim, estou falando de gestão de projetos. De gestão de projetos, eu posso fazer em uma empresa de cloro-soda, eu posso fazer em uma empresa de papel e celulose. Então, assim... A área de software, exatamente. por exemplo, até tem, né? Exatamente. Então, isso foi
assim, foi um cavalo de pau para uma tecnologia, para uma outra área da indústria, mas aplicando os conceitos de gestão de projetos que a gente aprende desde a faculdade. Tem uma pergunta que você citou um pouco anterior, que você disse, pô, a gente trabalhou num projeto na Compass Mineiro, mais de 50 projetos e projetos gigantescos, né? Qual foi o tamanho da cifra? Foi milhões, centenas de milhões? Como é que foi? Se a gente for somar centenas de milhões. Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Pra vocês terem ideia, a gente teve um sinistro na fábrica também, próximo assim da pandemia, e a gente teve que retomar a fábrica em 90 dias. Foi um projeto que a gente colocou ali em prática. A gente tinha ali o costume de estar gerenciando 2, 3 empresas com 50, 60 pessoas. O pico dentro desse projeto foram mais de 200 pessoas, num cubículo retificador que dava 20 por 4. Então, assim, a gente precisava retomar a fábrica, porque o cloro, o hipoclorito, ele era essencial para a pandemia. A gente fornecia isso aqui, a empresa ela fornecia para as principais empresas aqui que fazem, Terlândia, tudo mais. Então, era essencial que a gente voltasse. Então, foi um desafio enorme. Além de todos esses projetos, a gente ter que parar uma fábrica que é essencial para o dia a dia, numa pandemia, e fazer que essa fábrica retomasse. Foi um desafio enorme, enorme. Assim, eu fiquei muito ligado à parte de gestão. A minha gerente ao tempo de projetos, eu falei a vocês agora, Ana Beatriz, ela é também uma profissional sensacional, tocou o projeto junto com a gente de uma forma que a gente conseguiu fazer a retomada dessa planta, a gente conseguiu partir e até hoje está aí rodando. Até hoje está por aí. Boa. Tá. Você trouxe isso de que você gerenciava essas plantas em uma época tão difícil como a pandemia, porque estava dobrando também, porque fornecia para água sanitária, né? Mas como você está gerenciando mais de 100 milhões de reais de projetos, né? Projetos que vão ser executados. Isso. Né? Como é ter essa responsabilidade de que você está tocando ali um projeto que impacte diretamente na economia, inclusive do Estado? Sim, sim. Primeiro, a Compass era uma empresa alçada em bolsa, então você está falando de 100 milhões de reais dos acionistas, certo? Então, assim, isso aumenta a responsabilidade. A responsabilidade aumenta extremamente. Mas eu acho que você... muito do que eu acho... eu tenho certeza, na verdade não acho, eu tenho certeza, você ter os processos muito bem definidos do que você vai gerenciar e você ter principalmente bons fornecedores e um bom network. Você não gerencia um projeto sozinho. Você não faz um projeto sozinho. Você depende, primeiro, de todos os stakeholders, todas as pessoas que estão envolvidas ali da fábrica, e segundo, de bons fornecedores. Então, uma coisa que eu aprendi durante a minha faculdade, durante a minha pós-graduação, um professor meu falou, era o seguinte: nunca deixe de escutar um fornecedor e nunca deixe de receber um fornecedor na sua sala. Você nunca sabe a hora que você vai precisar de um fornecedor. Tive um projeto na Compass, também interessante. A gente precisava fazer um projeto piloto de descarte de água. Você tem, do CPRH, ele permite você gerar, como a matéria-prima é basicamente água. Quando a ETE trata, você precisa descartar essa água tratada. Só que você tem um limite de escoagem dessa água de acordo com o rio onde você vai colocar. De acordo com a vazão do rio, com profundidade, você faz alguns estudos. E a gente estava nesse meio tempo ali com essa ideia de aumentar um pouco a produção. E a gente precisava fazer um projeto piloto para que a gente fizesse as medições e entendesse se isso ia ser viável ou não. Só que a gente tinha pouco mais de 3 semanas para fazer esse projeto. Minha gerente, ela chegou de São Paulo, abriu a porta e fez: temos um desafio. E ela gostava de dar esse desafio, porque a gente pegava e fazia. Temos um desafio, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Pô, como é que a gente vai fazer? Se eu precisar comprar um tubo... Aí comecei a ligar o pessoal que vendia tubo. Você vende tubo? Disse: Ricardo, isso aqui só com 30 dias. Não, isso aqui só com 45 dias. Eu disse: meu Deus do céu. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu disse: peraí, vou pegar aqui na minha gaveta todos os cartõezinhos que eu já recebi, dos fornecedores que eu recebi aqui. E tinha um cara que ele tava em São Paulo. Ele passou na fábrica no dia, eu tava saindo pra almoçar, ele só: segura aqui meu cartão. Eu disse: pô, trabalha com o quê? Eu disse: não, eu trabalho vendendo tubo flexível, papapá. Massa, não, tem na carteira, deixei lá. Aí disse: rapaz, eu vou ligar pra esse cara, é a última atacada, vamos lá, vamos ver o que é que vem. Liguei pro cara e disse: tô precisando
de X metros de flexível de X polegadas. Aí o cara fez, eu tenho. Eu disse, quanto tempo você entrega? Eu disse, se você quiser, semana que vem tá aí. Eu digo, não faça isso não. Semana que vem tá aí. Eu disse, tá bom, vamos lá. Aí fizemos o processo de cotação, de suprimento. Meu amigo, uma semana chegou o caminhão cheio de flexível. E a galera foi, meu Deus do céu, velho, você precisa ter bons fornecedores e bons parceiros para tocar projeto. Você não toca um projeto sozinho. Isso é fantástico, né? Tem o famoso quem não é visto nem lembrado, né? Porque, pô, o cara deu cartãozinho e conseguiu fazer a venda. Eu trabalho na área comercial já faz mais de 5 anos, né? E então a gente tem que estar sempre presente ali e entendendo também a necessidade do cliente, né? A gente não precisa tá empurrando a solução só por empurrar. Exatamente. Então, o cara saber realmente, pô, uma semana que você precisa receber, não consigo, vai conseguir só em 30. Não consigo te atender e eu super entendo se você for para outra pessoa, né? Então, Isso, a gente realmente saber atender a pessoa, porque no final da conta, e aí tem uma experiência que você cita também depois mais na frente, né, na Neoenergia, né, que se o fornecedor não fazer da melhor maneira possível ali o serviço, né, que ele abordou, você no final da conta não vai querer contratar mais. Certeza. Até porque, como gestor de projetos, como gestor de obras, você depende única e exclusivamente de um serviço prestado de qualidade. A sua obra ela só é entregue com prazo e qualidade se você tiver bons fornecedores. Isso é imprescindível. Eu acho que quem me trouxe até vocês, inclusive, foi o Gustavo, Gustavo da Emal. Gustavo, a gente estava com esse projeto da parte de leitura de cloro e a gente estava orçando com alguns fornecedores e os caras não retornavam a gente. E Gustavo também foi um cara que chegou lá para fazer a apresentação. Eles nunca tinham pego um projeto na vida. Eles estavam começando a empresa. E aí, o que é que aconteceu? A gente vamos chamar ele aqui. Aí chamamos, explicamos o projeto, mostramos o projeto para ele. O cara entregou uma proposta organizadíssima, tudo descrito, como ia ser feito, como não ia ser feito, assim, assado. Ele trouxe pra gente uma segurança tão grande, tanto na proposta quanto na apresentação, que a gente fez, velho, apesar de ser um projeto extremamente importante, e eles também mostraram que financeiramente estavam a par para fazer isso, a gente confiou muito nesses caras. E Gustavo é um outro fornecedor que eu levo para o pessoal da Emal, eu levo para toda a minha carreira. Então, sempre que eu tenho um problema, eu ligo para eles. Eu tive a semana passada, agora aqui, eu tive um problema, tava precisando de mão de obra, tava precisando de montar um quadro, eu liguei para ele e disse, na hora, Ricardo, só vai aparecer aqui no galpão. Traz o material, a gente manda o orçamento, a gente faz. Então, assim, ter bons fornecedores e parceiros é imprescindível para a carreira de gestão de projetos. Claro, você precisa ter toda a teoria do PMBOK, tudo que está ligado à gestão de projetos ali, mas não adianta de nada se você não tiver uma seleção de bons fornecedores. E assim, até fazendo um merchanzinho aqui pra gente, isso foi o motivo que o Grupo Equation foi criado, né? Essa foi a força motriz, que era conectar engenheiros. E eu acho que, como o Ricardo está passando muito bem, engenheiros conectados eles podem muito mais do que engenheiros soltos cada um em sua área. Então eu acho que isso é muito bacana da gente trazer. E Paulo estava citando aí essa sua ida para a Neoenergia. Como é que foi esse caminho? A empresa, ao tempo, ela foi vendida. Ela foi vendida para 2 blocos. Ela foi vendida para um bloco que... A Compass Minerals, ela é uma empresa multinacional que tinha, como seu nome, minerar. Ela tinha uma mineração nos Estados Unidos e no Canadá ali, que minerava sal para degelo. E aqui no Brasil, os então negócios... eu tô totalmente errado quando eu fiz aquela pergunta ali no começo. Mineral... ela tinha... os negócios no Brasil eram divididos em química e divididos na parte de nutrição de plantas. E quando o grupo foi vendido, ele foi vendido em 2 partes. Aqui em Pernambuco e em Maceió, as plantas de química, e em São Paulo, as plantas na área de nutrição. Então, quando o grupo foi vendido, eu era corporativo, eu atendia ao corporativo. Eu tive um convite para ir para São Paulo, para ir para o corporativo, já que uma vez que a gente tinha essa incerteza de se a gente ia continuar, se a gente não ia continuar, ia vir uma empresa nova. Então, minha gerente ao tempo, ela me convidou para ir para São Paulo, só que ficou meio inviável. A gente sabe que o custo em São Paulo é completamente diferente do nosso custo caro, aqui, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiz essa seleção para a Neoenergia.
Era uma empresa que eu sonhei em trabalhar a minha vida toda. Acho que quando a gente se forma em eletrotécnico, a gente dizia no Senai que o sonho do eletrotécnico é pendurar a escada no poste e sair batendo transformador por aí, né? Então, assim, eu fiz algumas entrevistas ao tempo, acho que 2 entrevistas para a CELP no tempo, tava migrando para a Neoenergia, e isso não aconteceu, e eu confio muito em Deus e as coisas só acontecem quando elas têm que acontecer. Então, assim, a gente tava nessa incerteza lá da Compass, e a Neoenergia, ela me chamou para trabalhar na área de obras e manutenção de Pernambuco. Eu era ligado a uma estrutura corporativa e primeiramente eu entrei na Neoenergia para atuar na área de obras de expansão. Então todas essas bases operacionais que você vê da Neoenergia era de minha responsabilidade, a construção, o projeto e a parte de manutenção, tanto desses ativos quanto os ativos críticos da Neoenergia. Então, data center, elevadores, equipamentos de refrigeração, chiller, fan coils. Então, ficava sob minha responsabilidade aqui em Pernambuco, junto com o nosso corporativo. De novo, você gerenciando mais de 100 milhões de projetos. Exatamente. E aí, a Neoenergia me proporcionou essa oportunidade também. E um pouco depois aí houve a oportunidade de migração dentro da própria Neoenergia para o departamento que eu estou hoje, que é o departamento de soluções verdes industriais. É um departamento que a Neoenergia tem em sua controladora, que é a Iberdrola, na Espanha. Esse departamento, ele cuida de entrar nos clientes, fazer uma análise dos nossos clientes para levantar oportunidades de eletrificação dos negócios. Então, se você tem aí um negócio, por exemplo, que você gera vapor e você usa gás natural aí e que emite CO2, a gente tem soluções para eletrificação do processo, geralmente utilidades ali, então você vê água fria, água quente, vapor, então a gente gera essa oportunidade, um negócio todo na energia, e mais uma vez aí entrando nessa área de gestão de projetos. Então, na Neoenergia eu sou responsável em fazer esse estudo do cliente, de receber essas oportunidades, entrar no cliente, fazer um estudo do processo do cliente, entender qual o inventário de emissões, onde ele tem mais emissão, e propor ao cliente soluções de engenharia que descarbonizem e também baixe o custo dele, baixe o OPEX. O coração disso é baixar o OPEX e, ao mesmo tempo, trazer demanda de venda de energia no Mercado Livre para a companhia. Aí, só para entender, nessa tua experiência agora com a Neoenergia, eu percebo que você, apesar de ter que ter algumas habilidades de gestão, também tem várias habilidades técnicas. Você tem que entender sobre o produto, sobre o negócio em si. Tu faz esse interlink entre as duas áreas, como é que funciona exatamente? Perfeitamente. A gente faz um deep dive, como a gente fala, a gente se aprofunda ali no processo do cliente e por ter aí esses cavalos de pau aí que a gente falou em relação a conhecer diversos processos, isso facilita bastante, porque além da minha pós-graduação na área de gestão, na área de engenharia de processos industriais, onde a gente passa por diversos processos, então você tem uma familiaridade ali com, por exemplo, para eu fazer papel e celulose eu uso vapor em tal processo, para eu fazer cloro-soda eu preciso aquecer a salmoura, então eu uso água quente ou eu uso vapor ali para aquecer a água. Então dá muito essa ideia de onde a gente tem essas oportunidades e, ao mesmo tempo, como você falou, eu preciso estar ali, pegar qual é a vazão de vapor, fazer todo esse cálculo de engenharia de processo para entender qual é o consumo do cliente, entender o quanto que eu vou reduzir em relação a custo de combustível, em relação à instalação. Então, tem todo realmente essa parte de engenharia de detalhe mesmo. E após a gente fechar o negócio com o nosso cliente, eu venho para a obra, vem a famigerada gestão de projetos, onde a gente faz toda a questão de implementação do projeto e, após isso, a manutenção ou operação do sistema. E aí um ponto importante, né? Você trabalhou com a parte mecânica lá na primeira experiência. Isso. Depois foi para hospitalar, depois foi para a parte de cloro. E agora na energia aprendendo um monte de coisa, né? Elétrica agora. Elétrica e automação, né? E aí, a gente como engenheiro, depois que a gente se forma, realmente a gente para de estudar? Não. Definitivamente não. Você pode até parar de estudar,
Só que entenda que o mercado ele evolui a cada momento. Enquanto a gente está aqui, tem uma nova tecnologia sendo estudada, alguma implementação de um equipamento novo que está aí no mercado. Então, assim, e ainda mais agora a gente falando sobre inteligência artificial, sobre engenharia da computação, aplicar esses conceitos. Então, assim, eu estudo programação. Eu sei programar em Python ali, um Javazinho pra lá, pra Apesar de ser cá. de projetos. Sim, mas a gente precisa Exato. otimizar tudo, né? algumas atividades. Então, assim, quando eu tava na Compass, a gente tinha algumas atividades que eram repetitivas. Por que eu não posso usar a tecnologia, um aprendizado que eu tive ali de programação para isso? Por que eu não posso utilizar, fazer um dashboard ali em Power BI, uma coisa que eu aprendi um pouco um tempo lá atrás para aplicar isso? Então, assim, você precisa estar o tempo todo... o mercado, ele pede isso hoje. Você nunca vai contratar... Poucos são, que eu conheço na minha roda, poucos são os engenheiros que são que têm apenas um conhecimento que conseguem se locar no mercado. Então você precisa o tempo todo, mesmo que seja dentro da sua área, não sendo multidisciplinar, como foi no meu caso, mas pô, se eu sou engenheiro civil, eu preciso entender como é que está o mercado para a área de manutenção predial, como é que está o mercado para a área de estruturas. Eu não preciso me aprofundar em nada disso, mas eu preciso estar ali o tempo todo conhecendo, porque você vai chegar numa obra como engenheiro civil e vai ter alguém que vai lhe perguntar sobre uma estrutura, você precisa responder. Você estudou para isso. Você acha que isso foi diferencial para tu receber cada vez mais responsabilidade Sim. como projetos? Sim, definitivamente. Definitivamente. Acho que a cada passo que eu dei, que eu me especializei em uma engenharia diferente, eu tive um conhecimento diferente, isso me tirou da mesmice de estar ali hoje. Como falei pra vocês, eu nunca construí uma casa. Se eu perguntar assim, Ricardo, engenheiro civil, construí quantas casas? Nenhuma. Mas a gente construiu base para equipamentos, eu fiz terraplanagem, eu fiz escavação. Tudo isso dentro de um âmbito. No final das contas, eu colocava um equipamento ali que eu tava trabalhando com solda, eu tava fazendo interligação, discutindo com o programa, com o operador lá, onde é que eu ia colocar no DCS lá o cartão para expandir a automação do processo. Então, assim, você tinha que conversar sobre tudo e no final das contas você falava de engenharia civil também, porque é a minha base e eu conseguia conversar de igual para igual e até dar algumas opiniões dentro de alguns projetos mais assertivas de quem não tinha o conhecimento. E aí você ser mais generalista a ponto de conseguir tomar decisão sobre tudo. Sim, tá? perfeito. Bom. Perfeito. E a gente tá próximo a se encerrar também, tá? Mas aí eu quero pegar 2 perguntas aqui de um dos nossos seguidores, tá? E aí, vou pegar de Caio Prazeres. Coincidentemente, ele fez 2 e 2 muito boas para a área de projetos, tá? Ele perguntou o seguinte: como aumentar a produtividade na elaboração de projetos? Atualmente eu tenho visto a utilização muito de inteligência artificial para a área de gestão de projetos, seja para a elaboração de cronogramas, seja para a área de criação de dashboards. Okay. Sempre tá muito linkado hoje o aumento de produtividade ao que você consegue aplicar de tecnologia dentro da gestão de projetos. Claro que é uma área que, como eu falei para vocês, depende muito de algumas coisas, né? Depende de você ter bons fornecedores, de você ter um bom planejamento, mas a partir do momento em que você tá ou no escritório de projeto, com muitos projetos, imagina você tem uma carteira de 10, 20, 30, 50 projetos no escritório de projetos. Como eu posso aumentar essa produtividade? Sozinho, sim. Exatamente. Então você precisa ter bons softwares para você fazer ali a implementação do visual, dos reportes de projetos serem otimizados. Imagina você parar para fazer 50 reportes de 50 projetos, aí você vai ter projeto que é complexo de 1000 linhas no MS Project, você vai ter projeto que com 10 linhas você resolve. Então quanto mais você otimizar usando tecnologia, Melhor. tem sido muito aderente ao mercado. Aproveitando que tu tava citando aí, Ricardo, algumas dicas pro pessoal, se tu fosse citar aí 3 dicas especiais, o que é que tu diria para quem tá começando ou quem tá querendo migrar de carreira deve seguir? Primeiro, escutar, ter um bom estágio, é imprescindível você absorver o que você puder no seu estágio. Dentro do estágio, escute as pessoas que estão ali para lhe ajudar. Então, assim, sempre, em todo o estágio, você vai ter uma pessoa que está ali disposta para lhe ajudar.
E terceiro, aprimore-se o quanto você puder. Conhecimento, você vai mudar de empresa, você vai mudar de país, você vai mudar de casa, mas o seu conhecimento é você que guarda. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui do engenheiro Sam Mendes, que ele perguntou no nosso Instagram, que nem o Caio, né? Como chegar a 10 mil reais de remuneração na engenharia com projetos, né? Acho que o pessoal tem alguma questão específica com 10 mil, né? Todo mundo fala de 10 mil. É 10 mil e achar que engenheiro anda de Hilux, né? Rapaz, eu acho que até chegar nisso, você precisa ralar. Acho que engenharia, por mais que a gente veja que tem bastante oportunidade no mercado, para você ser bem remunerado, você precisa ter um conhecimento diferenciado, certo? Por mais que a gente entenda que o piso do engenheiro, que é o que está na lei lá, é os 10.300 e tarará, mas eu acho que algumas etapas, elas inevitavelmente elas precisam acontecer. Você precisa estagiar, você precisa depois ali tomar um pouco mais de responsabilidade ali como analista, entender como é que funcionam as coisas, para depois você ter uma bagagem ali de engenheiro, porque assim, a gente é engenheiro, a gente toma decisão difícil todo dia. Você pensar que vai ganhar 10 mil reais ali para ficar atrás de uma cadeira assinando papel, não é. A responsabilidade que a gente tem no dia a dia, seja na área que for, é enorme. A gente toma decisão, principalmente falando de empresas multinacionais, a gente toma decisões financeiras que impactam no resultado da empresa. Então, se eu tomar uma decisão errada que vai trazer um prejuízo para a empresa, isso é inadmissível. Então, assim, eu acho que algumas etapas elas têm que seguir. Então, você faz um bom estágio ali, arruma uma empresa onde você consiga aprender e tudo isso vai lhe levar para uma remuneração que você merece, com certeza. E aí, Ricardo, hoje, com tudo que você viveu, você acha que a engenharia foi gratificante para você? Certeza. Eu acho que tudo na minha vida, hoje, falando profissionalmente, eu devo à engenharia. Como a gente conversou aqui há pouco, eu devo a bons profissionais sêniores que tive na minha carreira, que me ensinaram. E hoje eu falo e meus chefes, eles falam, Voso, tu é um vibrador de engenharia. Eu sou. Quando eu termino um projeto, quando eu termino uma atividade dentro de um projeto, eu fico muito satisfeito. Eu sou um vibrador eu coloquei um tubo e coloquei uma válvula. Parti a válvula, não vazou. Por mais que eu tenha confiança que não ia vazar, é uma etapa vencida, é mais uma etapa que vem. Então, assim, é gratificante demais. Eu gosto muito do que eu faço. Obrigado, viu, Ricardo, por toda a conversa que a gente teve. É uma satisfação recebê-lo, viu, Ricardo? É uma história bem bacana. Tá começando ainda, né? Tem muita estrada pela frente. Apesar da barba branca, é muito novo, então com certeza virão outros programas, né, Paulo? Então a gente vai poder ter a oportunidade de também ver você crescendo ainda mais, voando voos ainda mais altos. Eu sei que você já chegou no sucesso, mas o sucesso é sempre o próximo passo, Certeza. eu sempre digo isso. Certeza. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, pessoal. Espero que estar aqui mais outras vezes e muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Valeu.